maiores que esta fareis. Por que não faz? Por que não faz? Porque o coração está impregnado, porque tem maldade no coração, porque tem raiz de amargura no coração, porque o coração está sujo, porque o coração está contaminado. Não tem como Deus habitar num corpo contaminado. Precisa ser lavado com o sangue de Jesus, precisa ser purificado pela palavra. Não tem como jorrar duas águas na mesma fonte, ou jorra água limpa ou água suja. E o tempo que vivemos, infelizmente, é o que a gente mais vê. Pastores se intitulando como pastores, falando palavrão, dando mau testemunho, falando coisas que não deveria falar. Paulo ele vai dizer assim, ó: não useis a vossa liberdade para viver de qualquer maneira. Não é porque eu vivo na graça que eu tenho que viver de qualquer jeito. Não é porque é o Espírito que me convence. Tá, se você não abrir o coração, não vai convencer nunca. Se você não vir disposto ou disposta para se arrepender, que adianta você estar dentro da igreja? O que adianta você vir para a igreja se o seu propósito não é se arrepender dos pecados? Não é se arrepender. Eu posso participar da mesa? Posso. Paulo diz assim, ó, veja bem, analise pois a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Ele disse: analisa, faça uma retrospectiva da sua vida, veja onde você pisa, veja o que você fala, veja onde você entra. Será que é um lugar apropriado para você? Veja as conversas paralelas. Será que é uma conversa sadia para um cristão? A Bíblia me ensina, porque a Bíblia me diz, porque está escrito nela. Se eu creio que ela é a palavra, sabe, que eu pratico a minha fé, eu tenho que crer no que ela fala. Se eu não creio no que ela fala, deixa ela pegando pó, não leia. Mas se eu creio, se eu acredito no que ela diz, eu vou crer quando Jesus fala: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome. Você não tem noção do que você pode fazer se você entender que onde você estiver, com um ou com dois, ei, o céu pode abrir, meu irmão. O céu pode abrir para você, e você ser usado por Deus de uma forma tão poderosa. Mas por que não acontece? Porque o coração está sujo. Eu acredito em Deus em partes, porque eu acredito se Ele fizer, porque se Ele não fizer, eu não vou acreditar. Tomé, Jesus disse: bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Como é que eu vou crer em algo que eu não vejo, que me traz esperança? Jeremias vai dizer: trarei à minha memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? Traz à sua memória o que te dá esperança. O que te dá esperança? É uma casa, é um casamento, é uma família abençoada. Antes de tudo, seja Deus. Antes de ser o sonho que você quer realizar, antes de ser sabe, aquele emprego que você espera, sabe, antes disso, seja Deus. Porque se você tiver Deus como prioridade na sua vida, Deus pega o seu povo antes de entrar na terra prometida e fala assim: ó, eis que eu tomo como testemunha hoje o céu e a terra,
esses dois montes, a bênção e a maldição. Se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, ao entrares na terra que hoje o Senhor teu Deus te dá, todas as bênçãos vos seguirão. Glória a Deus. O que vai acontecer? A bênção vai seguir. Mas porém, se vocês endurecerem o coração e não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, se você ler, as maldições são muito mais do que as bênçãos, porque as bênçãos englobam em poucas palavras. A maldição tem maldição até da casa, das vestes, de tudo. Então a maldição impregnaria toda a vida da pessoa. Então peraí, se eu obedecer, eu não vou precisar correr atrás. Mas a obediência, ela tem que ser com o coração sincero. A obediência, ela tem que ser com um coração contrito, quebrantado. Tem que ser com o coração voltado para Deus. Nem que você fale assim: Deus, eu sou podre, eu não presto. Olha como é que eu sou por dentro. Meu coração é ruim, meu coração é mau. Nem que você tenha que falar para Deus o que você é, ou qual tipo de pessoa você é. Mas fale, sabe, abra o seu coração para Ele, porque Ele vai ver se tem sinceridade aí dentro. Se tiver sinceridade aí dentro, Ele vai te encher do Espírito Santo. Ele vai te capacitar para você conseguir, sabe, ter o domínio próprio. Porque a Bíblia diz assim, se o varão consegue dominar sua língua, esse varão é perfeito. Por quê? Porque está relacionado ao que eu vou falar. E o que eu vou falar está relacionado ao que eu tenho dentro. E o que eu tenho dentro é relacionado ao que eu vejo, ao que eu alimento. João, ele vai dizer assim, filhinhos, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Olha a conexão. Porque as coisas do mundo não são de Deus. As coisas que tem no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência são desejos desenfreados. A Bíblia vai dizer assim que Deus não tenta ninguém. O ser humano é tentado por aquilo que cobiça. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo todo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, tão grandes trevas em ti será. Então tudo que eu vejo e eu alimento, eu desejo, eu trago para o coração. E o meu coração está cheio daquilo que eu alimento. Se eu alimento as coisas do mundo, a tendência é eu andar com o mundo. A tendência é eu praticar as coisas que o mundo pratica. Porque você tem que tomar cuidado até com quem você anda, sabia? Porque as pessoas que você anda te influenciam. Eu andava com o pastor Tiago. Nós fazia obra para lá e para cá. Nome de Deus. Nós passamos uma luta espiritual terrível por causa de um varão que estava em processo de libertação. E eu andava tanto com ele que eu comecei a me perceber. Eu comecei a perceber o que? A oração que eu fazia, o gesto que eu fazia. Eu comecei a olhar para ele e falava, mas eu estou parecendo. Eu estou orando como ele, os meus gestos estão da mesma forma que ele, até eu entender que eu estava parecendo com ele e a influência dele estava me influenciando. É uma influência boa, mas as manias também se carregam. As manias você carrega. Então nós temos que tomar cuidado até com quem a gente anda, porque isso nos influencia. Nós temos que guardar o nosso coração, porque é daqui que vai, sabe, brotar as fontes da vida ou da morte, se você preferir. Porque a escolha quem faz é cada um de nós. A mensagem é anunciada, a mensagem é pregada, mas Deus não força ninguém a aceitar. É a gente que tem que fazer uma autoanálise da nossa própria vida. Falar, é certo? Está de acordo? É isso mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito? Já perguntou para Deus? Qual é o propósito dentro da sua vida? Já perguntou para Deus, no processo do sofrimento, o que Ele quer te ensinar?
Talvez você nunca perguntou isso. Talvez você esteja só falando, mas Deus, por quê? Mas eu sou uma pessoa tão boa. Eu passo por isso, eu passo por aquilo, mas por que, Senhor? Talvez você nunca parou e falou, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda em meio a tudo isso que eu estou passando? Sabe, o que você quer forjar em mim? Porque a gente acha que sabe de tudo. A gente nunca vai saber de tudo. Deus sempre tem algo para nos ensinar. Irmãos, cuida do coração. O coração é importante. O nosso coração, se tiver amargura, você sabe que pela ciência, a maioria das doenças é relacionada à falta de perdão. A falta de perdão está relacionado à raiz de amargura. Cuida do seu coração. Pede para Deus tratar do seu coração, para Ele mudar, sabe, transformar. Eu não estou isento disso. Eu não estou isento disso. Eu passei uma luta um pouco tempo atrás, mas eu não vou entrar nisso, deixar para a próxima vez, e a pastora talvez me chamar novamente. Mas o nosso coração, se nós não tomarmos o cuidado daquilo que a gente alimenta ele, nós vamos morrer espiritualmente, matar as pessoas que estão ao nosso redor e ainda blasfemar de Deus que não tem cura. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade.